Só um detalhe antes de começar qualquer estratégia. Faça uma análise sobre o que você quer como objetivo. Então, por exemplo, você acabou de fazer o post lá de urologia. Qual o objetivo que você quer ao patrocinar aquilo? Pô, eu quero angariar seguidor. Então, na hora que você escrever o post, escreva de forma, ou tem algumas ações que a pessoa que está do outro lado tende a querer seguir você por aquilo. Ou faça um conteúdo que a pessoa vai falar, cara, que da hora, eu quero entrar para ver aquilo. Tá? E se comunique pensando nessa pessoa. Então, por exemplo, você escreveu esse post para quem? Para pacientes, né, futuros pacientes, ou para outros médicos? Outros médicos. Então, você vai usar alguns termos técnicos que eu, não sendo médico, eu já vou olhar e vou ignorar. Então, você já está fazendo um filtro para mim ali. Eu vou olhar aquilo e falar, cara, não é para mim isso. Mas outro médico vai olhar. Tudo tem uma estratégia, né? Não vai clicar na louca lá, quero ofertar no Rio de Janeiro inteiro. Não, e isso, nossa, perfeito. Isso acontece muito. Às vezes as pessoas apertam ali avançar, não olha a idade e nem a região. Então, por exemplo, ela está divulgando, ela quer só para o Rio. Ela divulgou para todo o estado. Acontece com muita frequência. Tá gastando ficha à toa, né? Tá gastando ficha à toa. Aí o que vai ser natural falar depois de um mês? Cara, isso daqui não funciona pra mim. Não converteu nada. O que o Neto falou lá é mentira, não funciona pra mim. Não, mas espera aí, para e analisa com calma, antes de sair apertando o botão. Faz sentido eu divulgar para 18 até mais 65? Não faz. Que nem eu vou usar de novo o exemplo do post do Sami. Eu tô falando com pessoas que estão no momento de formação. Qual que é a idade deles? Pô, de 22 a 27. Ou de 22 a 30. Então, seleciona a idade de 22 a 30. Se é algo que é muito mais específico para um gênero, por exemplo, masculino ou feminino, 7. As pessoas têm o costume assim, mas é melhor deixar os dois, porque vai que... Calma. Se 70% a mais converte e é mulher, por que você vai deixar divulgar para homem também, que ele só representa 30%? Então, faça uma campanha para mulher com maior parte do seu orçamento e outro com orçamento menor para o homem, se você quer testar. E aí você começa a obter esses dados. Pô, a mulher converte de fato muito mais, né? Então, é esse tipo de situação. Como que eu posso pensar em fazer essa entrega para a pessoa ideal? Se não, a gente volta a fazer a famosa panfletagem, né? Que a gente ainda tem nas ruas. Marketing de guerrilha, né? Quer entregar para o máximo de número de pessoas possível e ver quem converte. Isso é no digital que você está falando. Digital. Tá. Você volta a fazer panfletagem Uma no panfletagem digital. Que é o que está acontecendo hoje. As pessoas estão ignorando anúncio. Uhum. Cada vez é mais difícil fazer anúncio. Eu olho que... Não falo que cada vez é mais difícil fazer anúncio. Cada vez você precisa pensar mais na pessoa que vai consumir o anúncio. Senão você vai fazer panfletagem. Entendi. Né? Não adianta você só colocar eu tô aqui rolando, legal, meus amigos estão aqui na praia, tomando uma cerveja e tal, eu viro pro próximo, tipo, tratamento capilar. Pô, sabe, tipo, entenda pra quem quer, qual que é o momento de eu fazer essa entrega também, tem tudo isso, tá? Eu ainda sou aquele cliente que clica nas 3 bolinhas e coloco, não é relevante, e peço pra esconder o anúncio. Perfeito. Você é um dos únicos que eu saiba já, porque a maioria nem sabia. Isso que eu ia falar. Agora começa a filtrar o que vai ser entregue pra mim também. Uhum. Então começa a não aparecer mais coisas que são irrelevantes. Porque a recíproca é verdadeira, eu posso oferecer, mas eu também tô recebendo conteúdo. Exato. Eu sou do time, Rick, eu quero receber todo tipo de conteúdo. Eu recebo todo tipo, às vezes nem é pra mim, tipo, que é cuidar da gestação do meu filho, eu falo, nem tô grávida. Mas eu tô recebendo, por quê? Eu quero comparativo. Cara, como que eu me torno melhor? E às vezes eu olhei uma referência num post de mecânica, eu vou falar, olha que legal, dá para usar esse tipo de gatilho para medicina. Legal. Né? Então, consumir o conteúdo, olhar e falar, o que me chamou a atenção nesse post? Foi imagem? Foi o lettering, né? Que o texto como foi apresentado? Foi a forma? Um que está em alta, e a Carol comentou disso, você usar o notas. Você posta com notas. A galera para ler. Só que tem um limite também. Mete uma nota gigante lá. A galera não vai ler. Então, começa com um bloco, tipo, 3 ações para você vender mais com ads. Tá, para quem que eu tô anunciando isso? Para um médico. Ele sabe o que é ads? Não sabe. Então, talvez, 3 ações para você vender mais. Aí, tipo, primeira coisa. Usar Facebook Ads, que é anúncio... beleza. 3 ações para aumentar os clientes no teu consultório, número de pacientes, né? Que é mais focado. Porque essa é uma pergunta que eu quero te fazer. Vamos imaginar uma situação aqui, que tem lá um médico que está se formando agora, tá? Ou ele já está formado e tal. E aí ele... Como que ele aplica isso, tudo que você está falando, os ads,
O que para ele é vantagem? Porque ele vai falar assim, pô, mas o Neto tá falando aí, mas eu não sou uma empresa, eu não vendo tênis, eu não faço nada, eu sou médico. Então vamos mais a fundo, me dê uma característica dele. Ele tem uma especialidade? Então, vamos lá. Vamos começar então pelo médico que ainda nem formou, tá? Ele tá na faculdade, é o estudante que ele tá. Aí o que eu vejo? Aí você me corrige e complementa, tá? Eu vejo o seguinte, ele pode ter 2 objetivos ali. O primeiro é um médico que já está na formação de uma especialidade que vai abrir o seu consultório ou que já tem o seu consultório, e aí ele tem o interesse de aumentar o número de pacientes, né? Uhum. Ou às vezes ele ainda não tem um consultório, ou ele trabalha com outras coisas, mas ele quer fortalecer o nome dele, né? Que é o personal branding, né? Sim. Que assim como as empresas têm o branding, a marca, hoje um profissional liberal como um médico, por exemplo, ele também tem a marca lá, o Dr. Ricardo Langer, é a marca Ricardo Langer. Hoje né? todo mundo vende. Todo mundo. E quer criar autoridade ali. Perfeito. Assim como uma empresa, né? Que cria uma autoridade no segmento dela, eu imagino que o médico também, tá? Então, como que ele precisa, se é que ele precisa, utilizar toda essa estrutura que você está comentando do Ads, e o que ele precisa entender e aprender na prática, ou o que ele não precisa, tipo, se preocupar, porque ele pode terceirizar isso para um gestor de tráfego, como, por exemplo, tua agência faz. Mas como que ele aplica isso na vida dele? O legal dessas plataformas hoje é que elas têm um modelo para iniciante, vamos falar assim. Então, se você entrar ali no Promover, você consegue usar sem precisar de um gestor de detalhe, em escala menor. Uhum. Você consegue dar o pontapé. Tá? Em escala nível de performance, vamos falar em performance de fato, em definir estratégias, fazer vários testes de criativo e público, não dá para fazer por lá. Tá. Falando primeiro da marca dele. Ele precisa montar a estratégia dele primeiro como marca. O que eu quero vender para as pessoas? Porque hoje todo mundo que está na internet vende de alguma maneira. Uhum. Tá? Você está vendendo a tua vida pessoal, você está vendendo a tua personalidade. Quem que é, por exemplo, o Sami no Instagram? Pô, ele é um cara que tá aqui sempre trabalhando pra lá e pra cá, viajando, ele gosta de ler. Todo mundo ele tá vendendo uma imagem dele já. Então, o que ele quer vender para as outras pessoas de maneira paga? O que eu quero... Porque hoje as pessoas que seguem ele conhecem ele. Mas quem não conhece ele que passaria a seguir? Por qual motivo? Então, por exemplo, qual que é o gatilho que faria uma pessoa seguir? E aí ele pode montar vários tipos de personalidade, que a gente chama isso hoje de cohort. Eu vou fazer um corte numa população, por exemplo. O Sami, brand. O reconhecimento de marca dele pode ser baseado em conquistar novas pessoas da área de medicina que estão se formando agora. Tá. Então, o que esse público gosta de ver? Gosta de ver procedimento, gosta de saber algum estudo que ele está fazendo. Tipo, ele vai definir esses tópicos do que esse cohort gosta. Tá. E ele vai selecionar somente essas publicações para pagar. Uhum. Por quê? Porque pessoas que têm interesse nessa área vão passar a seguir ele como objetivo. Ou vão começar a conhecer ele também. Uhum. Tá? Então, como brand, cara, separa. Tá, mas o Sami, ao mesmo tempo, ele tem um outro objetivo. Por exemplo, o Roundcash. Ele tem o Roundcash, que tem lá o Instagram e tudo mais, mas ele quer tratar o Roundcash dentro do Instagram dele. Uhum. Quem que vai consumir isso daqui? Ele vai falar assim, bom, ainda são os mesmos estudantes, Tá, mas qual o interesse dele em consumir o Roundcash agora? Pô, o interesse dele em consumir o Roundcash é ganhar 2 anos em 2, 3 horas ali que ele escutou alguns podcasts. Pô, então como que eu consigo apresentar valor nisso? Aí você monta uma publicação, porque detalhe, o tráfego, ele potencializa. Tá. Ele não gera. Você não gera um conteúdo com tráfego. O conteúdo foi criado. Você potencializa ele. Eu falo que o tráfego pago potencializa o que tiver que ser potencializado, sendo bom ou ruim. E aí que é o problema, né? Sendo bom ou ruim. Então você precisa primeiro pensar a base do teu conteúdo. O que eu vou divulgar? Porque é aqui que todo mundo erra. No início. Não é que o tráfego não deu resultado para alguém ali ou custou caro, porque ele errou no início. Ele comunicou errado. Ele comunicou errado pro grupo errado de qualquer maneira. Entendeu? Uhum. Então, pô, seta isso. Setou esses cohort, aí a gente vai de fato pro tráfego. Agora eu vou divulgar para essa pessoa. Pô, se ele tem de 22 a X anos, ele tá no Instagram.
Pô, não, eu tô falando com um grupo aqui que vai ser um investimento do Roundcast. Vamos passar a investir em patrocínio aqui. Essas pessoas normalmente têm mais 40 anos, mais 45 anos. Pô, então vamos colocar a plataforma Facebook porque elas ainda não abandonaram o Facebook. Elas ainda estão ali consumindo feed. Então a gente começa a variar, tipo, onde que essa pessoa consome? E um fator importante é entenda quem está sentado na outra cadeira. Normalmente não é uma pessoa igual você, com a sua idade, com o seu ponto de vista. Ela não tem ainda essa visão. Ela vai passar a ter. Então, pô, será que eu vou usar uma linguagem complicada? Por exemplo, não adianta nada eu chegar aqui e falar com vocês com CTA, CTR, igual vocês usarem termo médico, a gente não vai se comunicar. É verdade. A gente vai só daquela risada torta. Finge que... não tem como, não faz sentido. Então, a gente precisa se relacionar pensando na outra pessoa. Como que ela gostaria de ser abordada. E é aí que faz toda a diferença o anúncio. E as pessoas hoje não pensam nisso. Vem ali, as pessoas só imprimem, só estão imprimindo, né? Colocando anúncio, rodando anúncio, rodando anúncio. No fim, acontece isso que você falou. Vou lá e ponho o que não é para mim.